Como o PT vê a decisão do PMDB mineiro de abandonar o barco do governo Dilma? Importante lembrar que em Minas, PT e PMDB são aliados, mais que isso, parceiros no governo Fernando Pimentel. E aí surge a questão, a posição do PMDB contamina essas relações? Nos bastidores já há quem diga que sim. Conversa comigo o deputado e vice-líder do governo, Cristiano Silveira, deputado Cristiano Silveira, do PT. Tudo bem, deputado? Tudo bom, Vivi. Joia. Deputado, qual que é a avaliação da bancada do PT sobre isso, dessa saída do PMDB mineiro, da retirada, do rompimento com o governo Dilma? Retirada de apoio. A primeira posição nossa é de respeito, porque é uma decisão que cabe ao PMDB como partido. Enfim, o PMDB mineiro entendeu que, nesse momento, não deveria participar mais do governo. A avaliação que nós fazemos é do ponto de vista do PT, né, do ponto de vista de quem hoje governa o Brasil, da importância da manutenção, da presença, da permanência do PMDB, inclusive para colaborar, né, no sentido de atravessarmos essa crise do qual o país está vivendo. Para a opinião pública, fica parecendo que o vice-presidente Michel Temer é o grande interessado, porque na saída... E não é? Pode ser o grande beneficiado, né? Não sei se isso chega ao campo do interesse, onde poderíamos implicar qualquer manobra objetiva, intencional nesse sentido. Então, as motivações do PMDB, o PMDB é quem tem que dizer, né? O senhor não estaria sendo muito comedido, levando em conta afirmações como do líder do governo, Humberto Costa, que chamou o vice-presidente Michel Temer de golpista? Olha, o Temer foi eleito junto com a Dilma. O processo de impeachment da presidenta Dilma está alicerçado no que eles estão chamando de pedaladas fiscais, não é isso? Que são aquelas manobras orçamentárias que foram feitas. Me parece que o Michel Temer, ele, na ausência da presidência e presidente em exercício, assinou também alguns decretos dessas chamadas pedaladas. Se fôssemos manter uma linha de coerência, nós diríamos o seguinte, que a motivação do impeachment da presidenta Dilma trariam os mesmos elementos que implicaria o vice-governador Michel Temer. É claro que a decisão do PMDB não foi em apoiar o impeachment. No primeiro momento, a decisão do PMDB é de não participar mais do governo, de deixar o governo, né? O PMDB terá um segundo momento para debater a sua posição nesse caso do processo. E eu acredito que então é o seguinte... Esse é um discurso oficial, porque o que chega, o que o noticiário vem mostrando, é que há, inclusive, do grupo ligado ao Michel Temer, uma movimentação, assim como o governo busca chamar os partidos da base para apoiá-lo contra o impeachment, o grupo aliado a Michel Temer está trabalhando no sentido de já chamar esses partidos a participarem de um futuro governo do Temer. Né? Inclusive, isso já está na fala de líderes de PR, PP. Porque aí nós vamos fazer aqui duas perguntas. A primeira que você me fez foi a decisão do PMDB de Minas, né, em apoiar a decisão do PMDB nacional. As motivações que levou o PMDB de Minas a tomar esta decisão têm que ser respondida pelo PMDB. A segunda, do Michel Temer, do PMDB nacional, em propor o rompimento com o governo, essa eu posso comentar. E os meus argumentos são esses. Acredito que o PMDB deveria ser parte da solução e não do aprofundamento do problema e da crise. Mas política não tem vácuo. Uma vez que o PMDB se retira do governo, isso abre espaço para o governo fazer outras composições, com outros partidos, com outras legendas. Então, são escolhas que são feitas na política, né? É claro que quando o vice-presidente Michel Temer se aproxima do PSDB, e a gente sabe que tem tido conversas com José Serra e lideranças do PSDB, isso daí cria, público, no mínimo, inusitado, né? Que ele compõe o governo e está dialogando com as oposições. A fala do senador Aécio Neves de hoje é de que eles não pretendem participar de um governo que não tenha sido eleito, não é isso? Então eu estou compreendendo que se não tivermos uma eleição para eleger um novo presidente, o PSDB não participará de governo algum, que não é o mesmo que diz outras lideranças do PSDB, que se o PSDB for chamado à responsabilidade de ajudar a
reorganizar o Brasil, que essa é a fala deles, o PSDB estará pronto para fazê-lo. Então, eu acho que nem lá na oposição eles estão se entendendo. Os discursos de Serra e Aécio são notoriamente distintos. Completamente distintos. Agora, o PMDB de Minas, ele é parte do governo do governo do Estado, né, junto com o PT. E foi um dos primeiros diretórios a participar desse rompimento, não é? Existe algum desgaste, alguma coisa acontecendo que tenha facilitado essa decisão, enfim, essa decisão como entre os primeiros diretórios, né, a tomar, a decidir? Essas perguntas precisam ser feitas ao PMDB. Mas na visão do PT tem olha, alguma coisa acontecendo? Na visão do PT, o PMDB de Minas reflete o desejo e intenção do PMDB nacional com relação ao governo federal. Não é isso? Então, o PMDB de Minas corrobora com a decisão do campo majoritário do PMDB nacional de não participar do governo da presidenta Dilma. Aí, eu estou entendendo que os argumentos que motivam o PMDB no Estado a apoiar essa decisão são os mesmos que motivam o PMDB nacional, né? Se não, quais outros seriam? Que é o mesmo que eu não posso dizer com relação em Minas. Quando a gente faz aí um paralelo, uma comparação da relação do PMDB no campo nacional com o que nós temos aqui, eu não percebo esses mesmos elementos de crise, né? Isso não impacta? Isso que está acontecendo? Esse mesmo diretório toma a decisão o ambiente político todo, a mudança dele, essa dinâmica do ambiente político, claro que tem impacto no cenário como um todo, né? Se você me perguntar, essa crise política impacta nas eleições municipais? Sim, impacta. O humor do eleitor fica muito desgastado, um pouco paciente. A crise política como um todo fez com que o governo imóvel, também com crise econômica, não tivesse muita capacidade de realização, isso reflete nos municípios. O ambiente político todo da instabilidade acaba, de uma certa forma, deixando todos, né, extremamente sensíveis com o que pode ocorrer. Agora, eu não percebo uma contaminação do cenário nacional, da decisão do PMDB nacional, no PMDB estadual para a relação com o governo de Minas. O fato da bancada do PMDB não estar presente no plenário, não ter participado? Não, é a decisão o PMDB sabe que eles governam Minas junto conosco. O PMDB sabe que ele tem uma responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. As propostas que hoje estão tramitando não são propostas do PT, são propostas do nosso governo. Então é evidente também que, como se trata de um governo de coalizão, sempre há os tensionamentos internos, que são naturais de governos de coalizão. Isso não é novidade nesse governo, não foi novidade nos governos passados, não é novidade no campo do governo federal. Nós vimos movimentações fortes no governo federal de sai ministro, sai partido, depois cai o ministro, volta o partido. Enfim, a dinâmica ela é muito rápida. O que nós percebemos é que ainda em Minas nós temos um bom ambiente político de relação com o PMDB para cumprirmos o que nós apresentamos para o povo mineiro e fomos eleitos para isso. Então não há nenhum risco na sustentação do governo Pimentel? A pergunta que você me faz no dia de hoje, se a minha resposta pode mudar no futuro, nós não sabemos. Mas hoje eu lhe digo que nós temos condição e estabilidade, clima, ambiente político para mantermos uma relação boa com o PMDB. O PMDB foi imprescindível até esse momento no nosso governo, né? Projetos importantes que tramitaram na casa, as políticas públicas, enfrentamento ao momento difícil que o Estado vem passando. O presidente Adalclever tem sido um importante articulador também dentro desse ambiente do governo. Então, a avaliação que eu faço da relação com o PMDB, não vou fazer um recorte da última semana, faço uma avaliação desse último ano e 3 meses de governo, a minha avaliação é muito positiva da relação. Agora, houve uma reunião com o secretário de governo, da bancada do PMDB com o secretário a convite do próprio governo por conta desse tensionamento. O que saiu de decisão dessa reunião? Então, o esforço do secretário Odair, também do líder Durval, e eu percebo também essa disposição no vice-governador, no presidente Adalclever, é que a gente restabeleça o ambiente de unidade da base de governo. E isso serve também para os demais partidos, né, que compõem a base do governo. Também com o bloco independente, que, apesar de ter uma postura de independência, tem sido fundamental na aprovação de matérias importantes. Então nós estamos trabalhando, e reuniões têm acontecido com as lideranças dos blocos e da Casa da Assembleia para o restabelecimento dessa condição.
A minha aposta, né, isso é uma aposta, não é uma certeza, é que para a semana que vem a gente já começa a ter de volta esse ambiente de possibilidades das aprovações das matérias, né? Enfim, agora, o governo tem atuado para atender, né, os pleitos. Olha, todo mundo sabe que o momento é muito difícil. As emendas parlamentares são Vivi, grande parte desses pleitos. Eu falo aqui com os colegas aqui na Assembleia, inclusive os colegas dos demais partidos que compõem a base do governo, e ainda que muitos não queiram acreditar, mas eu, como vice-líder do governo, secretário-geral do PT em Minas, eu recebo reclamações dos deputados do PT, que acham que não estão tendo tratamento que deveria ser, né, na proporção do que se dedica, que defende, que apoia o governo, e que às vezes acha que alguém na oposição está tendo um tratamento melhor, ou outro que seja da própria base. Então está faltando a habilidade do governo para lidar com os parlamentares? Temos que melhorar, né? Temos que melhorar a nossa interlocução com a casa, a nossa articulação interna e a capacidade do governo em responder às demandas. É claro que não dá para resolver tudo. O governo não tem condição de resolver tudo que o deputado apresenta como demanda. Mas também não pode o deputado sair sem nenhuma resposta positiva com aquilo que ele pleiteia junto ao governo. Agora, então, essas demandas nós temos que equilibrar, né? Assim como as emendas parlamentares, principalmente, por recursos. Né? Recursos, disponibilidade de recursos. Dinheiro, né, que o Estado não tem. E cada vez tem menos, com arrecadação só em queda. Será que perspectiva que pode ter nessa relação? Hein? Aí eu costumo dizer o seguinte... Será que vai pagar essas emendas parlamentares? O governo pode adotar um expediente que eu acho que ajuda muito. Eu tenho maior condição de ser solidário com o seu sofrimento se eu tiver conhecimento dele. Então, se a gente tiver o hábito de termos diálogos mais constantes da bancada, junto com o próprio governo, para compartilharmos as dificuldades e aí junto a gente começa a propor soluções, vai ter a solidariedade da base. Isso eu não tenho dúvida. Incluindo o PMDB? Evidentemente, o PMDB sabe do seu papel, da sua responsabilidade com o governo de Minas, eu não tenho dúvida alguma. Eu respeito o movimento que o PMDB fez na última semana, no sentido inclusive de que o governo restabeleça o ambiente do diálogo, né? Estou dizendo aqui em Minas, né? Eu tenho as minhas ressalvas com relação à decisão no campo nacional que nós já falamos aqui, mas no que diz respeito ao governo de Minas, eu acho que o movimento do PMDB foi inclusive para sinalizar para o governo que a gente precisa restabelecer um diálogo, precisamos melhorar a articulação interna nossa do campo governista. Agora, a oposição aí, até talvez aproveitando esse contexto, né, que tanto o governo federal quanto o PT estão numa situação bastante delicada no cenário político, a oposição aqui está ensaiando apresentar um pedido de impeachment, divulgou isso em redes sociais. Qual que é o PT está preocupado com isso? Não, como é que a bancada não também? tem... O governo também? Não. Por enquanto não é algo que nos preocupa. É claro, eu entendo isso por parte da oposição, mas como um movimento para criar fato político do que um movimento que tenha condição de se concretizar, né? Eu digo que a Assembleia de Minas, ela sabe das suas responsabilidades. Então eu não creio que os deputados de Minas Gerais vão enveredar por aventuras, como lamentavelmente nós temos visto no campo nacional, que é a minha opinião. Todo o processo contra a presidenta Dilma nada mais é do que um movimento para tentar tirá-la, porque, em tese, ela está num momento ruim perante a opinião pública. Né? A avaliação do governo não é uma boa avaliação. Então, os caras acham que não. Vamos aproveitar que o povo está insatisfeito, vamos lá e dar um golpe, tirar que vai todo mundo achar bacana. Só que, por outro lado, isso cria instabilidade, né, nas estruturas, nas instituições democráticas, que a duras penas nós construímos nesse país. É o que nós estamos repetindo. Impeachment sem crime é golpe. Então eu acho que Minas Gerais não. Minas Gerais a gente consegue ter um ambiente de maior responsabilidade, né? A tradição mineira aqui da casa sempre foi muito nesse sentido. E o governador Fernando Pimentel, por outro lado, não tem crime, né? Crime que mas ele está sob investigação, né? Isso agora, se todo mundo estiver sob investigação, a gente for entender que só pelo fato de ser investigado é culpado, aí acabou o Estado Democrático de Direito, o direito do amplo direito de defesa. Então isso ainda não é uma preocupação? Não. Nem para o governo? Não, o governo tem a plena dimensão e convicção dos seus atos e da sua capacidade de resposta. Agora, deputado, o senhor é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, né? E nesse 31 de março que nós estamos, a comissão
discute o impacto da ditadura na vida das pessoas. Como é que a ditadura militar, né, instaurada em 64, como é que o senhor relaciona os fatos de hoje, e é possível relacionar os fatos que nós estamos vivendo, envolvendo aí essa busca pelo impeachment por setores da sociedade, com os fatos que antecederam o golpe de 64? O senhor consegue estabelecer relação? Sim, tem muitos elementos naquele momento, em 64, que estão presentes hoje, né? Em que pese que nós não estamos falando hoje de um golpe militar, que caso ocorra o impeachment da presidenta Dilma, é isso, na nossa opinião, que vai acontecer, é um golpe civil, mas os elementos são os mesmos. Você tem uma articulação de grandes veículos de comunicação, de setores ligados ao grande empresariado e à elite brasileira. Você tem o pretexto de que isso se dá para o combate à corrupção, então são elementos muito parecidos, muito parecidos. Se o povo brasileiro não prestar atenção no que está acontecendo, de uma democracia que, ainda que jovem, mas reconhecida inclusive mundialmente pela sua capacidade de amadurecimento nos últimos anos, nós vamos voltar a virar uma republiqueta de bananas. Se fôssemos como a Venezuela, que na sua Constituição prevê o recall, né, que em determinado período 2/3 do Congresso pode chamar novas eleições, cada caso, 2 anos, não é verdade, você tem essa possibilidade do recall, né, do governo. Nós não temos isso aqui no Brasil. Então, você tirar um presidente democraticamente eleito do governo, porque passa por um momento, e isso é um retrato de momento, é pontual, por uma avaliação negativa da opinião pública neste momento, e que não tenha cometido nenhum crime, isso é golpe, isso é muito ruim para essa democracia. Não é só eu que estou dizendo isso, os juristas, ministros do Supremo, procuradores federais, artistas, então assim, os veículos de imprensa internacionais, eu consegui ler isso no artigo da BBC de Londres, trata também do tema nesses termos. Inclusive vai além o artigo da BBC, diz o seguinte, que da comissão do impeachment, mais da metade é investigada por crime, que vai julgar uma presidente que não é acusada de crime nenhum. Segundo as contas, são nós temos artigos 40, nós temos artigos de jornais que uma mulher honesta pode pagar o preço por 300 acusados. Agora, deputado, a movimentação nas ruas vem acontecendo tanto pró como contra o impeachment, né? São movimentações cada vez maiores, né? Que peso o senhor acha que pode ter, o quanto essa movimentação pode ser efetiva, tanto para um lado quanto para o outro? A mobilização dos movimentos sociais é fundamental para a manutenção do governo da democracia. Fundamental. Hoje você consegue ter, pelo menos em termos de percepção, que o país está dividido, né, desta forma. Ainda que tentam induzir o cidadão de que o Brasil majoritariamente quer o impeachment da presidenta Dilma, nós temos diversos movimentos organizados da sociedade que são contrários e se mobilizam e fazem essa disputa e fazem essa discussão. Até em estádio de futebol, né? Nós começamos o ano vendo o estádio de futebol gritando o fora PT, fora Dilma, e hoje você já ouve gritos em alguns jogos, inclusive o jogo do Flamengo com o Fluminense, você teve lá, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Então isso está dividindo muito a opinião pública. Foi diferente quando ocorreu com o Collor. O Collor não tinha o mínimo de apoio popular e de movimento organizado. A presidenta Dilma tem, o Partido dos Trabalhadores tem, junto com os sindicatos, com os movimentos sociais. Então, a base social ainda é muito forte e ela compreende o que está em curso, o que está em jogo. E olha que eu vou te dizer mais, nós temos dentro desse movimento contra o impeachment partidos que não votam no PT, movimentos sociais que não são eleitores do PT, movimentos que são extremamente críticos ao partido, à sua forma de conduzir a política, inclusive a política econômica, mas têm a plena consciência de que a retirada da presidenta Dilma não é um prejuízo para o PT, é um prejuízo para o Brasil. Do ponto de vista da estabilidade democrática, da própria democracia. Mas, deputado, só fazendo um exercício aqui, vamos dizer que essa pressão, essa divisão das ruas enfim, haja todo um contexto que o impeachment se arrasta e acaba sendo recusado, a presidente vença lá a batalha dentro do Congresso Nacional. A batalha, para vencer a batalha no Congresso Nacional, ela precisa de 172 votos. Aí,
se o governo continuar do jeito que está, fragilizado, ela não vai conseguir aprovar nada com 172 votos. Mas eu acho que você tem um redimensionamento da base governista. Isso tem condição, o governo ainda tem condição de se reorganizar, porque se não consegue se reorganizar a própria base, o presidente não consegue fazer mais nada até 2018, mesmo que não seja tirado. Eu acredito que o governo terá os votos suficientes para barrar o impeachment. E se isso ocorrer, já é o primeiro sinal que o governo começa a reconstruir a sua base de apoio. E eu não tenho dúvida alguma que isso desdobra depois para a sequência do governo. Inclusive hoje, a presidenta Dilma acertadamente traz o ex-presidente Lula para sua articulação política. Se tem alguém que conhece bem o Congresso e como constituir uma maioria, nem que seja para conseguir tocar minimamente, né, o governo, é o ex-presidente Lula. E o presidente Lula tem feito isso. Nós sabemos, todo mundo sabe, e é público, está nos noticiários, que ele tem atuado de maneira muito veemente na construção dos votos que garantam o impedimento do impeachment. Tendo sucesso nessa empreitada, mostrou que ainda há um ambiente para a reconstrução de uma base governista que ajude a governar o Brasil, que tem responsabilidade com o Brasil, que não seja o poder pelo poder, como lamentavelmente a oposição tem tratado, né? Deputado, muito obrigada pela vinda ao Mundo Político. Obrigado, estou à disposição. Sempre um prazer. Conversei com o deputado Cristiano Silveira, do PT. Ele é vice-líder de governo aqui na Assembleia e presidente da Comissão de Direitos Humanos, que faz uma reunião nesse 31 de março para lembrar o golpe de 64 e os desdobramentos, o que aconteceu, como que ele aconteceu e o que se sucedeu a partir do golpe. Nós falamos aqui sobre a saída do PMDB mineiro, o rompimento do PMDB mineiro com o governo federal e como é que ficam as relações entre PT e PMDB aqui, os dois que fazem parte do governo Fernando Pimentel, como é que ficam essas relações daqui para frente. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.